Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Agora nós iremos para a nossa próxima aula de matemática. Abra a apostila de vocês na página 10. Vamos falar de tempo? Leia o trecho a seguir sobre a história do relógio. Desde muito antigamente, o ser humano procura marcar o tempo. Há 5.500 anos, os egípcios se orientavam observando sombras projetadas pelo Sol. As clepsidras, que são relógios de água, surgiram 2 milênios depois. Após 12 séculos de surgimento das clepsidras, Aristóteles inventou o relógio de areia, mais conhecido como ampulheta. Aqui nós temos a imagem dos três, do relógio de sol, da clepsidra e da ampulheta. Diga aí, nesse texto aparecem algumas palavras usadas para indicar tempo. Você conhece todas elas? Quero que vocês observem aí no texto e vejam se vocês conhecem. Quais desses tipos de relógio você já conhecia? Qual desses três aqui você já tinha visto a imagem, já tinha ouvido falar? Qual desses três? Aí aqui nós temos, eu quero que vocês passem um marca-texto nessa parte. Década. A década corresponde a um período de 10 anos. Século é o intervalo de tempo igual a 100 anos. E o milênio é o nome que damos para um período de 1000 anos. Então, década é 10 anos, século 100 anos e milênio 1000 anos. Lápis na mão. Quantas décadas formam um século? Então, vocês farão o exercício de número 1, o exercício de número 2, 3, o 4 e o 5. Todos eles relacionados com várias datas, tá? Então, vocês farão algumas continhas aqui, sempre lembrando que a década são 10 anos, século 100 anos e o milênio 1000 anos. No exercício de número 5, complete o quadro com a informação que falta para que estejam registrados os séculos e os anos em que começou e em que terminou cada um. Nós sabemos que os séculos são 100 anos, mas nós contamos a partir do ano de número 1. Por exemplo, século XVIII, quando que começou? Você não vai colocar que o século XVIII começou em 1700, você irá colocar 1701, que é o ano que nós começamos a contar, e ele termina em 1800. A mesma coisa do século XVII, você não vai colocar 1600, você vai colocar 1601, tá? E termina em 1700. Aqui nós temos 1501, é o século XVI. Ele irá acabar 100 anos depois, então ele vai acabar no ano de 1600. Século XII, ele começou em 1101 e ele vai acabar em 1200. Século X não começa no ano de 900, começa em 901 e termina no ano 1000, tá? Então prestem atenção no início que começa a contagem do século, sempre no 1. Virem a folha, página 12. Leia mais um pouco sobre a história do relógio. Após a invenção da ampulheta, quase um milênio se passou até que fosse inventado um relógio mecânico, cujo tic-tac só foi ouvido em 1285. Esse relógio tinha apenas o ponteiro das horas. O ponteiro dos minutos surgiu 4 séculos depois. Na década de 1930 foram inventados os relógios de quartzo, entre eles os relógios digitais, que são os mais utilizados hoje em dia. Em meados da década seguinte, surgiram os relógios atômicos, que marcam sempre a hora certinha, nunca atrasam nem adiantam. Então, baseado nesse texto, observando sempre quando é falado milênio, séculos, para vocês observarem o quanto tempo passou, tá? Tem que prestar bastante atenção. Farão a letra A, a letra B e a letra C relacionada com esse texto, tá? Para a tarefa, vocês farão uma atividade no caderno, será colocada lá no grupo para vocês copiarem e responderem no caderno. Boa atividade para vocês!